Eu venho aqui hoje, senhor presidente, venho aqui a essa tribuna como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos para tratar de um tema que preocupa a todos. Todos os senadores de todos os estados brasileiros. A questão do Pacto Federativo. O presidente Sarney criou a Comissão de Notáveis para estudar questões importantes como unanimidade do CONFAS, incentivos, uma série de temas que se refletem no dia a dia dos estados, no pacto que tem que existir e prevalecer pelas 27 unidades da federação. Um pacto no sentido de harmonizar e trabalhar pela redução das desigualdades regionais. E, senhor presidente, eu venho aqui relatar uma reunião que tive no Ministério da Fazenda com o secretário executivo Nelson Barbosa. Tive a oportunidade de transmitir a alguns senadores, e especificamente ao meu líder, Walter Pinheiro, o resultado dessa reunião muito objetiva, muito profícua, tratando basicamente de 4 assuntos. O primeiro assunto, senhor presidente, diz respeito ao Fundo de Participação dos Estados. O FPE, até por decisão do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos aprovar um novo Fundo de Participação dos Estados, senador Paim, ainda esse ano, porque o atual foi considerado pelo STF inconstitucional. Foi um diálogo muito produtivo. O senador Walter Pinheiro é o relator do novo FPE na Comissão de Assuntos Econômicos, estava falando com o senador Ferraz, agora há poucos minutos atrás, sobre isso. E, sem dúvida nenhuma, as ponderações do Ministério da Fazenda vêm de encontro ao pensamento de muitos dos senadores. O senador Ferraz concorda com esse encaminhamento, mas especialmente com os pontos de vista do senador Walter Pinheiro, que é o relator do FPE na Comissão de Assuntos Econômicos. E o importante também, como o FPE está absolutamente alinhado com o FPM, eu acho que nós teremos uma boa oportunidade de discutir propostas que hoje estão na Comissão de Assuntos Econômicos para tornar o FPM mais justo, a distribuição do FPM mais justa. Uma proposta linear, em função do número de habitantes de cada município, e não os degraus que hoje prejudicam muitos municípios, principalmente quando existem reduções, às vezes até pequenas, de pessoas vivendo nessas cidades. Reduções populacionais, às vezes de 50, de 100 habitantes, de 200 habitantes, e que levam aquele município a um patamar de recolhimento menor do FPM. Portanto, fruto disso, nós começaremos a trabalhar intensamente, meu caro presidente senador Benedito de Lira, que é membro titular da Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos o sinal verde para elaborar uma proposta e votar essa proposta ainda esse ano na Comissão de Assuntos Econômicos. E esse é um tema que preocupa toda a Federação Brasileira. E acho que nós temos reais condições de construir uma proposta dentro do balizamento que o Ministério da Fazenda hoje apresentou ou ponderou na reunião que tive com o secretário executivo Nelson Barbosa.
O segundo tema, senhor presidente, os incentivos. Vossa Excelência sabe muito bem que os estados, inclusive à luz da Constituição Federal, que determina que nós precisamos fazer um esforço grande, os governadores precisam fazer um grande esforço para diminuir as desigualdades regionais, que eu falei logo no início aqui. Muitos estados aprovaram incentivos nas assembleias legislativas e não o fizeram no CONFAS. Por quê? Porque o CONFAS, todas as votações têm que ser por unanimidade. E os estados mais desenvolvidos, eles bloqueavam essas aprovações. Os governadores correram para as assembleias legislativas e implantaram esses incentivos. Esses incentivos também foram considerados pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucionais e com efeito vinculante em função de sentenças anteriores do próprio STF. Essa reunião foi uma reunião importante, porque tivemos a oportunidade de discutir isso e, ao mesmo tempo, colocar no centro dos debates a questão da unanimidade no CONFAS. Eventualmente mantendo a unanimidade ou, dentro de uma proposta do senador Ferraz, acabando com a unanimidade, mas colocando pelo menos um representante por região e resolvendo de uma vez por todas esse problema dos incentivos. Porque Vossa Excelência sabe, senador Benedito de Lira, meus caros companheiros senadores e senadoras, o que representa a inconstitucionalidade desses incentivos para os estados, especialmente para a população. O terceiro ponto, também de fundamental importância, eu procurei ponderar, junto ao Ministério da Fazenda, o indexador da dívida. Se todas as taxas da economia caíram, por que que os indexadores das dívidas dos estados não devem cair também? Isso é lógico demais. Houve uma proposta do governo da Selic, fazer a correção pela Selic, questionado por muitos senadores. Surgiram propostas, como a do senador Dornelles, de se utilizar eventualmente o IPCA, e eu coloquei isso na reunião com o secretário executivo Nelson Barbosa. Mas nós não podemos parar aí. Tem a questão do recolhimento, do percentual de recolhimento da receita líquida corrente. Diminuir de 15 para 9, por exemplo. Fazendo um acordo nessa diferença, senador Ferraz, essa diferença vira a ser aplicada em projetos de infraestrutura nos estados, de comum acordo com o governo federal, em investimentos em obras estruturantes para esses estados, que garantam a logística necessária para que esses estados se desenvolvam. E eu quero, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que entendo que essa reunião nos conduziu primeiro, a recomeçar, retomar esse processo de discussão dentro do Senado, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. E, ao mesmo tempo, aproveitando os projetos legislativos de autoria de vários senadores, colocar esses projetos andando, eventualmente até através de substitutivos que nos levem efetivamente a atacar esses 3 pontos fundamentais. FPE, importantíssimo, os incentivos e a dívida que os estados precisam efetivamente equacionar. Eu vi agora recentemente alguns governadores manifestando preocupação com relação a isso. O próprio governador do meu estado manifestou recentemente essas preocupações e, no meu ponto de vista, equivocadamente criticando o governo federal, que tem sempre sido um parceiro de Mato Grosso do Sul, é o maior investidor do nosso estado.
para dizer que o governo federal está muito preocupado com essas questões mesmo. E, sem dúvida nenhuma, aguardava o final das eleições para retomar esse debate. Portanto, a presidenta Dilma, o Ministério da Fazenda, o governo federal, está extremamente preocupado e, sem dúvida nenhuma, vai dar prioridade para esses 3 temas. Porque esses 3 temas são fundamentais para a federação. Fundamentais. Portanto, se alguém diz que o governo não se interessa por esses 3 temas, está equivocado. Não é esse o encaminhamento e não é essa a posição do Ministério da Fazenda, o condutor dessas negociações com os demais secretários de Estado, com o CONFAS e com o Congresso Nacional, e especialmente o Senado Federal. Muitas dessas propostas, senhor presidente, podem seguramente passar por resoluções do Senado e podem passar por projetos de lei dos próprios senadores e senadoras, ou, eventualmente, substitutivos a esses projetos de lei. Portanto, eu fiquei muito confiante, fiquei otimista com a reunião que tive hoje no Ministério da Fazenda. E quero aqui transmitir ao meu Estado, porque noticiaram como se o mundo ia acabar amanhã, que nós todos, senadores, temos muita responsabilidade com relação a esse tema. Isso não é só no meu estado, Mato Grosso do Sul, todos os estados estão preocupados com isso. E isso cabe ao Senado, como a Casa da Federação, efetivamente realizar esse trabalho e cumprir esse cronograma que é apertado, mas aprovar essas matérias que são fundamentais para os nossos estados até o final de dezembro. Portanto, esse é um tema sério, esse é um tema grave. Nós não podemos politizar esse assunto, até dando uma impressão que, para se apagar alguns resultados negativos ou resultados ruins nas eleições que acabaram domingo, nós começamos a criar uma espécie de guerra santa, levando preocupação aos nossos cidadãos e cidadãs, quando, na verdade, o Senado, os senadores e senadoras estão absolutamente atentos a essa questão e não vão deixar de assumir o seu papel, assumir esse compromisso com a nossa gente e com os nossos estados. Portanto, o assunto está sendo conduzido com extremo cuidado, porque são assuntos complexos, mas eu confio na competência dos senadores e senadoras que vão efetivamente apresentar propostas que, sem dúvida nenhuma, essa Casa aprovará, trazendo um novo momento para os estados. E, acima de tudo, com a responsabilidade, através desses 3 temas, de garantir um futuro cada vez melhor para as unidades da Federação Brasileira, para a nossa gente e para o nosso povo. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, tratei da questão dos royalties. Quero aqui deixar registrado que o relatório que está na Câmara dos Deputados, no meu ponto de vista, pelo menos olhando o meu estado, ele não atende, o seu texto não atende àquilo que Mato Grosso do Sul esperava. E tenho muitas preocupações, senhor presidente, se esse texto que está sendo aprovado na Câmara, ele passará incólume pelo Senado. Tenho a impressão nítida que o projeto de lei dos royalties deve entrar por 2013, pelas dificuldades que essa semana percebi no que se refere ao texto da Câmara. Portanto, senhor presidente, quero aqui registrar que fiquei extremamente otimista nessa reunião, em função dos resultados dessa reunião que tive no Ministério da Fazenda. E o nosso líder, o nosso senador Walter Pinheiro, ao longo da próxima semana, cuidará especialmente desses temas, para que a CAI, até dezembro, analise esses projetos e aprove esses projetos que são fundamentais para os nossos estados.
Nós não estamos parados. Todos os senadores estão extremamente preocupados com o andamento dos 4 projetos, especialmente desses 3 primeiros, o FPE, volto a repetir, os incentivos e a dívida dos estados. Portanto, senhor presidente, nós temos uma longa caminhada pela frente na Comissão de Assuntos Econômicos e no Senado Federal, que é a Casa da Federação. Eu concedo a parte ao senador Ferraz, depois à senadora Ana Amélia, com muito prazer. Senador Delcídio Amaral, apenas para cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo porque Vossa Excelência, com a autoridade que tem, não apenas como senador, também como senador, mas como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Vossa Excelência tem liderado, tem coordenado, tem movido mentes e corações na direção de sensibilizar não apenas o Senado Federal, mas também o Poder Executivo na direção de nós agora, com a conclusão do processo eleitoral, que é sempre um processo muito rico, muito fértil, onde as cidades fazem as suas escolhas pelos seus melhores caminhos, de nós priorizarmos aqui no Senado esses temas que são de absoluta relevância para a Federação Brasileira. Eu teria a oportunidade de ir à tribuna, mas não poderia deixar de fazer esse registro. Vossa Excelência tem honrado a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fico muito feliz em ter votado em Vossa Excelência para meu presidente na Comissão de Assuntos Econômicos, uma comissão muito importante, e fico muito feliz em ver Vossa Excelência trazer numa tarde como essa, numa noite como essa, notícias tão otimistas de temas tão relevantes, com dimensão de impactar a vida e o dia a dia dos brasileiros. É sabido que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o prazo para dezembro, para que o Congresso Nacional pudesse estabelecer novos critérios para a repartição do Fundo de Participação, que é composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda. Se isso não acontecer, esses recursos não poderão ser mais transferidos para os estados federados. E nós estaremos colapsando um conjunto grande dos estados, que tem no FPE a sua mais importante fonte de financiamento, não apenas de manutenção da sua máquina pública, mas também de investimentos e políticas públicas em diversos estados brasileiros. Não é o caso do meu estado do Espírito Santo, onde o FPE representa de 6% a 7% da nossa arrecadação. Mas nós não podemos deixar de exercer aqui a nossa solidariedade federativa. Ainda que seja o nosso primeiro compromisso defender o nosso Estado, como Vossa Excelência faz com o seu Estado, o Estado de Mato Grosso do Sul, nós precisamos ter um olhar federativo sobre o conjunto dos interesses dos Estados brasileiros. E é sabido que para um conjunto grande de Estados, o FPE corresponde a 50%, 60% da sua arrecadação. De modo que eu quero lhe cumprimentar por esta atividade, por esta atitude, por essa iniciativa de efetivamente priorizar e pautar estes que são temas da maior relevância para os Estados federados. Parabéns a Vossa Excelência, e eu estou ávido para que, a partir de segunda-feira, sob sua liderança, do senador Walter Pinheiro, do senador Benedito de Lira, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, não é? Nós possamos estar debruçados e concentrarmos a nossa energia nessa que é uma pauta que, essa sim, é essencial e interessa à população brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência pela condescendência da parte. Muito obrigado, senador Ferraz. Agradeço muito Vossa Excelência, que é um senador muito aplicado e se preocupa muito com esses temas fundamentais para o desenvolvimento do país e do seu Estado, o Espírito Santo. Senadora Ana Amélia. Caro senador Delcídio Amaral, eu queria apenas aduzir uma preocupação que eu tenho a respeito do debate da questão federativa, muito bem abordado por Vossa Excelência, e também ressaltar a iniciativa oportuna na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida com muita habilidade e competência por Vossa Excelência, de convidar o presidente e o relator da Comissão de Notáveis, que tratou da questão do Pacto Federativo, respectivamente, Nelson Jobim e Everaldo Maciel. Eu penso que uma das minhas preocupações reside no fato de que nós estamos tratando de relação de União e de Estado.
estamos cuidando, senador Delcídio, de incluir nisso um ente federativo que é, eu diria, o mais sacrificado em todo o processo, que são os municípios. É uma situação, hoje, de uma crise muito grave, que estão vivendo os municípios por conta de o governo ter retirado o IPI, ou reduzido o IPI, que é das principais fontes de recursos na composição do FPM, que é o Fundo de Participação. E para a maioria dos municípios de até 5.000 habitantes, essa é a grande fonte de receita. Portanto, penso que nós precisamos incluir no debate a questão dos municípios, que é tão séria, talvez mais grave ainda do que a situação da relação dos estados com a União nesse processo. Então, eu creio que a sensibilidade política de Vossa Excelência, conhecendo bem o seu estado, que não é diferente do Rio Grande do Sul, o senhor terá municípios vivendo situação de dificuldade financeira, como tem no meu estado. Então, estamos falando pela generalidade do problema no país, que é a situação dos municípios. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu só queria registrar que nós tratamos também sobre o Fundo de Participação dos municípios nessa reunião com o Ministério da Fazenda. Exatamente pelas razões que Vossa Excelência muito bem apontou aqui. A preocupação com o ente onde efetivamente a vida acontece o mais frágil, que são os municípios. Eu não tenho dúvida nenhuma, a observação de Vossa Excelência é muito pertinente. E eu queria, senhor presidente, se Vossa Excelência me der um tempo um pouquinho maior para eu concluir, eu gostaria de registrar que nós vamos ter na semana que vem, se as agendas coincidirem, um debate com a Comissão de Notáveis. Porque nós já olhamos alguns pontos do relatório da Comissão de Notáveis e nós estamos muito preocupados com algumas conclusões da Comissão de Notáveis. Portanto, hoje nós encaramos extraordinário, no mesmo dia que aprovamos vários financiamentos para estados da federação, nós aprovamos um requerimento em caráter excepcional pela urgência do assunto. Nós não seguimos os atos da Comissão de Assuntos Econômicos, porque esse assunto é um assunto emergencial. Nós aprovamos um requerimento para possivelmente fazer semana que vem essa audiência pública e discutir com a Comissão de Notáveis vários tópicos, no nosso ponto de vista, bastante polêmicos. E acho que nada melhor do que uma audiência pública, os senadores e senadoras participando, até fruto do que a senadora Ana Amélia acabou aqui também de falar. E para concluir, senhor presidente, é muito importante que nós votemos essas matérias, como FPE, como incentivos e o serviço da dívida dos estados. Porque senão o Congresso, sem dúvida nenhuma, vai ficar devendo em 2012. E se dois desses pontos, FPE e incentivos, foram já declarados inconstitucionais, exigindo um posicionamento do Congresso, nós não podemos nos omitir. Portanto, nós precisamos trabalhar para fechar e concluir esse assunto até dia 31 de dezembro de 2012, para começar 2013 bem e cumprindo a nossa missão aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, meu caríssimo presidente, senador Benedito de Lira.